Estamos de volta agora, 12h44, para falar do metrô de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje. Tem 50 anos desde a inauguração da primeira linha, lá em 1974. E o metrô está diretamente ligado à cultura aqui na capital? Duvida? Vamos chamar a Fernanda para nos explicar. Eu acho até que você está, Fernanda, na Estação da Luz, você falou antes, né? Então faz a conexão aí para a gente entre metrô e a cultura em São Paulo. Eu tô na Estação da Luz, Thiago. É que a gente tá na área do metrô, né? Que a Estação da Luz é uma estação enorme, tem toda aquela cara mais antiga que todo mundo gosta, né? É uma estação super importante para a cidade de São Paulo. Mas como a gente está falando hoje do metrô, a gente veio para essa área aqui, que é da linha 4, administrada pela Via 4. E está muito pertinho aqui de muitas opções culturais, como, por exemplo, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa. A gente não seria mais próximo que o museu, né? Coladinho. Então, são muitas opções. Uma boa tarde, de repente, para você que chegou agora no SP1, para você, Thiago. Claro, a gente não pode generalizar, dizer que todos os espaços culturais de São Paulo têm uma estação bem na porta, porque não é um fato, mas os principais, a gente está a poucos passos de distância de uma estação ou uma caminhadinha leve. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero voltar um pouquinho a história para vocês, né? Porque quando a gente fala do cinquentão do metrô, a gente começa a pensar, mas como é que essa história começou? Foi também num dia 14 de setembro, só que de 1974, com a chegada da primeira linha, que hoje a gente conhece como a linha azul, mas era a linha chamada Norte-Sul. Felipe vai mostrar um pouquinho para vocês do movimento enquanto eu vou recapitulando essa história. Depois disso, veio a linha vermelha só 5 anos depois, tá? Em 1979, e ela se chamava linha Leste-Oeste, para contrabalancear aí com a Norte-Sul. E aí, pulando um pouquinho alguns episódios dessa história, a Verde só foi inaugurada em 1991, 12 anos depois. E aí, em 2002, vem a linha Lilás, que também faz parte dessa administração de onde a gente está aqui, da linha 4. Agora, essa história não tem só pontos positivos, tem alguns problemas que a gente precisa relembrar e a gente preparou um material para que vocês consigam acompanhar. A construção das linhas em meio a uma cidade do tamanho de São Paulo também trouxe muitos problemas. Em 2007, uma cratera se abriu nas obras da Estação Pinheiros. O buraco, de 80 metros de diâmetro, engoliu veículos e deixou 7 mortos. Em 2012, 2 operários morreram nas obras da Estação Eucaliptos, da linha 5 Lilás. 2 anos depois, uma viga da obra do monotrilho na Avenida Washington Luiz matou um homem e deixou 2 feridos. Na futura linha 6 Laranja, a construção começou em 2015, mas as obras foram paralisadas após a Operação Lava Jato, que investigou empresas que faziam parte do consórcio responsável pelas obras. Os trabalhos retornaram no final de 2020 com uma nova empreiteira. Só que 2 anos depois, mais problemas. Uma tubulação se rompeu e abriu uma cratera por onde a linha deve passar, no meio da Marginal Tietê. Em maio deste ano, uma outra cratera, dessa vez na quadra de um condomínio, se abriu ao lado da futura estação Itaberaba, Hospital Vila Penteado. Muitas marcas tristes que, claro, a gente não pode esquecer justamente para que elas não se repitam. E quando a gente fala do metrô, a gente sabe, né? É um fluxo muito grande, só aqui nessa estação que nós estamos, falando em relação ao fluxo do metrô dentro dessa estação, linha 4 amarela. 100 mil pessoas passando pelas catracas aqui todos os dias, muita gente, né? Então é um fluxo muito grande e que não está concentrado só aqui, esse é só um pedacinho. E aí eu volto para o assunto que a gente começou essa entrada ao vivo. A gente falava muito da cultura, né? Porque estamos num sábado, esse aniversário cai num sábado e a gente já fez logo essa ligação. Tem estação de São Paulo? Já parou para pensar? Que tem o nome de um equipamento cultural. MASP, Trianon MASP. Então, tá pertinho, colado, muito fácil de chegar. A gente preparou um material muito bacana para mostrar para vocês, mas daqui a pouco eu volto, Thiago, com esse material. Tá bom, Fernanda, já que você falou do MASP, aí na estação onde você tá, dá para ir para a Pinacoteca, junto com o MASP, os dois meus museus prediletos de São Paulo, para a Sala São Paulo também, cruzando ali, mas você volta, então, já, até já. O Antena Paulista dessa semana vai falar também dos 50 anos do metrô. A gente vai mostrar como é a operação desse sistema. Olá, uma boa tarde para você que está ligado no SP1. Nesta semana, o Antena Paulista visita o Centro de Controle de Operações do Metrô de São Paulo. O
CCO monitora e regula a movimentação do sistema, controla o intervalo dos trens e supervisiona os equipamentos da rede. E tem mais, vamos revelar um mistério de São Paulo. Será que existe mesmo uma estação fantasma? Por essa plataforma subterrânea nunca passou um vagão do metrô, mas ela não é mal assombrada. Você vai entender essa história direitinho amanhã cedo na Antena Paulista. Eu espero você. Que demais. E o metrô de São Paulo completa hoje 50 anos, né? São 50 anos desde a inauguração da primeira linha. O metrô cresceu e cresceu menos do que a gente gostaria, às vezes, mas cresceu, né? E a Fernanda Elonor está acompanhando nessa nossa ideia hoje de mostrar como o metrô conecta a cultura de São Paulo pelos trilhos. Fernanda. Isso, Thiago. Voltamos, então, para falar desse assunto. Vou recapitular um pouquinho também para quem chegou agora, né? A gente fala em 4 linhas administradas pelo metrô aí, vermelha, azul, prata e verde. E aí, pela iniciativa privada, a linha lilás e a amarela, que é de onde nós falamos ao vivo. Viemos para cá porque tem uma conexão muito grande com espaços culturais. A gente sabe que a Estação da Luz, que é onde nós estamos, tem muita oferta de transporte público, mas especificamente aqui onde a gente está, a linha 4, amarela, 100 mil pessoas diariamente passando pelas catracas e muitas encontrando como destino a Pinacoteca. O Thiago bem lembrou antes, no último bloco, quando a gente conversava, né? Sala São Paulo, são tantas opções que eu até me esqueci da Sala São Paulo, né? Um espaço tão importante para a cidade de São Paulo. Tem também o Museu da Língua Portuguesa, né? Que depois da obra ganhou um espaço muito mais moderno. Muita gente vem para fazer essas visitas, principalmente num final de semana, num sabadão. Assim que a gente chegou aqui, eu e o Felipe Hoppers, a gente viu muita gente já até saindo. Gente que veio de vários cantos aqui de São Paulo, especialmente para fazer essa visita, curtir esse sábado. Mas se a gente vai pensando em cada estação, a gente faz várias conexões, né? Às vezes tem que andar um pouquinho a mais, é um fato, mas tem outras que são bem coladas desses espaços. A gente deu um rolê e preparou um material para mostrar para vocês, mostrando um pouquinho dessa imensidão de conexão aí. Nosso trajeto de conexão entre o metrô de São Paulo e a cultura começa aqui, na Estação Consolação. De repente, ela está no meio do seu caminho, ou então você propositalmente desembarcou por aqui. E aí eu queria te contar que o Instituto Moreira Salles, por exemplo, fica a 500 metros de caminhada da porta da estação. E é para lá que a gente vai. Sempre que possível, eu prefiro o metrô. Em 2013, eu apresentei um projeto para o MASP, né, que tem um espaço dentro da estação Trianon-MASP do metrô. São 2 vitrines, uma experiência incrível até para observar o quanto a obra de arte pode despertar a atenção dos usuários que passam tão rapidamente por aquele local. Nesse encontro que a gente teve com a Márcia, aqui em frente ao Instituto Moreira Salles, ela nos lembrou de uma conexão, a de que nem precisa sair de uma estação para a gente encontrar cultura. E é por isso que a gente vai lá na estação Trianon-MASP, onde ela fez a exposição, para ver atualmente o que está rolando por lá. Atualmente, em uma das vitrines, tem essa exposição aqui, ó, do artista Yuri Sarmento, com obras que misturam o contemporâneo com o barroco. Mas vamos aproveitar que a gente veio até a estação Trianon-MASP para dar um pulo no lugar que leva o nome da estação, o MASP. É um prédio que não tem portas, né? Você está andando na calçada e você pode sair do espaço público e entrar embaixo do museu e depois voltar para o Belvedere com essa vista para o centro. Então, a condição da existência do MASP é exatamente essa relação franca e generosa com o público. O Gustavo veio de longe, de Crato, no Ceará, para passear pelas ruas da capital. No descanso, tem no metrô um grande parceiro nas idas e vindas dos espaços culturais da cidade. E nessa andança toda, parou com os amigos para ver a exposição do MASP. A gente está no São Judas, a gente pegou o metrô para cá, a gente pegou a linha azul, depois a gente pegou a linha verde
E eu estava até comentando na vinda para cá que morar em São Paulo deve ser muito bom quando você mora perto do metrô, porque fica fácil de chegar em todo canto. E a linha aqui do lado já, né? Então é muito rápido de chegar até aqui. Ao longo dos últimos 50 anos, foram mais de 600 milhões de quilômetros percorridos por esses trilhos aqui. E a primeira viagem foi feita no dia 14 de setembro de 1974. Um trecho de 7 quilômetros da então chamada Linha Norte-Sul, percorrendo 7 estações entre Jabaquara e Vila Mariana. Por 5 anos, a linha 1 azul foi a única da capital. Só em 1979 que a segunda linha começou a funcionar. A 3 vermelha, que se chamava originalmente Leste-Oeste. Na estação Bresser, o presidente Turbai Ayala tomou um trem especial para inaugurar o trecho que vai dessa estação até a nova estação do Belém. 50 anos depois, são 6 as linhas que cortam a cidade. Mas, infelizmente, ainda está longe de ser uma realidade para toda a população da capital. Quem mora em regiões mais afastadas do centro, como a Brasilândia, na Zona Norte, que o diga. Hoje você vai até o centro, é 1h30. Eu trabalho em Moema. Saio daqui, eu gasto 2h30 para ir de ônibus, de transporte público. Com o metrô, isso vai diminuir em 1h, 1h20. Mas, desde o anúncio da construção da linha 6 laranja, os moradores começaram a sonhar com o metrô. Serão 15,3 quilômetros de extensão, com 15 estações ligando a futura estação Brasilândia com a estação São Joaquim, da linha 1 azul no centro. Na região central, ele é realidade para milhões de pessoas que usam o metrô diariamente. Só na Estação da Luz, uma das mais icônicas de São Paulo, são 100 mil passageiros indo e voltando do metrô todos os dias. Muitos deles têm como destino espaços culturais no entorno, como o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca. Eu moro em Santo André, né? Então a gente veio aqui com a escola, né? Pra gente ver a exposição aqui do Museu da Língua Portuguesa. Ou seja, ter uma estação aqui perto, imagino que facilita. Sim, é muito... facilita bastante. Que sonho se a gente tivesse muito mais estações, né? Muito mais linhas do metrô cruzando a cidade inteira. A gente estava mostrando aí, a Fernanda, a primeira viagem do metrô foi em 74. E aí eu queria mostrar, olha que legal isso aqui, os nossos telespectadores escrevendo para a gente. Olha o que o José nos mandou. Isso aqui é um bilhete lá de 1974, olha aí, do início da operação comercial. Que demais, José. Obrigado pela lembrança aí. Também vamos dar uma olhadinha, então, no que os telespectadores escreveram sobre diversos assuntos de hoje. Paulo falando sobre educação financeira, as escolas deveriam fazer isso. A Gislene elogiando aí o Festival da Lua Chinês. E a Érica lembrando aqui dos grupos que fazem caminhada para tentar combater a depressão. A gente fica por aqui. Você continua com a gente nas redes sociais, sp1.globo. Se você quiser rever as nossas reportagens, é lá no Globoplay. E tenha um bom sábado, aproveite a tarde, mas volta. Espero vocês aqui no SP2 logo mais. Até lá.